Come running if you want to receive Jesus as your Lord and Savior. Come running. Come running. Come running. Come running. Deus está dizendo: eu vou derramar como uma grande chuva. Eu vou abrir as comportas dos céus e vou liberar uma chuva extraordinária, generosa, medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu vou derramar uma descarga imensa de poder sobre o meu povo em toda a terra. Chegada a hora, o juízo de Deus já bate a porta. Segundo a Bíblia Sagrada, o fim dos tempos será marcado por coisas terríveis como depravação moral em alta escala, violência, falta de amor, revolta contra Deus. Mas não apenas isto. Os últimos dias também serão marcados pelo derramado Espírito Santo, de uma forma jamais vista pela humanidade. Deus está dizendo: eu vou derramar como uma grande chuva. As imagens são de 2022 e foram registradas em um estádio de futebol na cidade de Adama, Etiópia. Come running. Come running. Milhares de pessoas correm em direção ao púlpito e se lançam diante de Cristo. Naquele dia, o Espírito Santo foi derramado sobre milhares de pessoas, como cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias, diz o Senhor: eis que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. O que aconteceu em Atos 2 vem se espalhando cada vez mais ao redor do mundo inteiro, como cumprimento da palavra de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e todos quantos estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Infelizmente, para muitos, o que acabamos de ver e de ouvir não passa de emocionalismo barato. Porém, para quem crê, meu irmão, estamos diante do que aconteceu há quase 2000 anos atrás na casa do gentil Cornélio, alguém que, pela lógica humana de muitos da época, não deveria fazer parte de forma alguma dessa bênção. Mas veja o que aconteceu. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda proclamava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviram se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Meu irmão, e pode ter certeza, viu? Ou você acreditando ou não, ou você debochando disso ou não, a fonte não secou. O poder do Espírito Santo é para todos.
Na verdade, se trata de uma necessidade espiritual para cada cristão, principalmente nesses últimos dias. Dias onde o reino do mal tem dado tudo de si para esfriar e corromper o maior número possível de cristãos. Que nesses últimos dias, meu irmão, possamos cada vez mais reconhecer a necessidade do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lembre-se, o revestimento de poder se trata de uma necessidade espiritual. Após o batismo com o Espírito Santo, o cristão passa a anunciar Jesus de uma forma mais intensa. Eu, por exemplo, eu era gago, tímido demais, e depois que eu vivenciei essa experiência, a minha vida mudou completamente. E eu posso garantir a você que se eu não tivesse passado por essa experiência tremenda, talvez esse canal nem existisse. Se trata de uma necessidade espiritual. Lembre-se do que Jesus disse: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, não saiam daqui, até que do alto vocês venham ser revestidos de poder. Ou seja, após o dia de Pentecostes, após o derramado poder do Espírito Santo, os irmãos ali se levantaram para anunciar Jesus com uma intrepidez tremenda. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, ficou de pé naquele dia, O pessoal começaram a zombar e dizer: se tratam de bêbados. Pedro ficou em pé e disse: olha, aqui ninguém está bêbado, coisíssima nenhuma. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia. Aquilo que Joel profetizou está acontecendo e não vai ficar só aqui não, isso aqui vai se espalhar e tem se espalhado pelo mundo. Meu irmão, queira viver essa bênção. Não queira zombar não. Tem gente que gosta de zombar disso aqui, Não crê e ainda zomba, chama de maluquice, chama de meninice. É claro que nesse meio pentecostal, infelizmente, tem muita coisa que dá até vergonha, Mas existe o poder de Deus. Algo sadio, poderoso, tremendo e que impacta vidas. É só você ver os frutos do movimento pentecostal ao redor do mundo. Isso aí, qualquer pessoa que saiba ler, ou ouvir, ele entende isso aqui. E para você que já vivenciou essa bênção, eu quero estar deixando aqui no final do vídeo essa referência. 1 Tessalonicenses 5:18. Não apagueis o Espírito. Não permita que nada venha apagar o poder do Espírito, a ação do Espírito na sua vida espiritual. Deus abençoe sua vida e até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, no nome de Jesus.